Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Talvez você deve estar pensando assim, eu acho que a história do Zé já acabou, né? Acabou não, irmãos. Não acabou ainda. Nós vamos continuar falando sobre ele, porque provavelmente você conhece um Zé, uma Maria, né? E provavelmente você já viu uma história muito parecida acontecendo na sua igreja, né? Talvez os irmãos perguntem assim, mas por que nós temos que estar aqui ouvindo alguns erros que nós cometemos? Irmãos, a nossa intenção não é acusar a igreja é o corpo de Cristo. Quem acusa a igreja é o diabo, né? Mas por que nós estamos então mostrando alguns erros que nós cometemos? É porque quando nós conhecemos os nossos erros, nós podemos parar de praticar estes erros e podemos melhorar. Não é verdade? Podemos melhorar. Então, vale a pena a gente olhar para trás e ver algumas coisas que nós erramos. E falar, Deus, eu não vou errar mais. Daqui para frente eu vou ser diferente. Daqui para frente eu vou olhar para este irmão com mais compaixão. Eu não vou desistir dele como eu desistia antes, né? Eu creio que Deus, o que Ele quer fazer conosco aqui, Ele quer produzir em nós uma mudança de mente, uma mudança de conceito, uma mudança de coração também. Deus, Ele quer que nós tenhamos um coração semelhante ao dele. Não é verdade, irmãos? Então, vamos prosseguir, vamos lá no próximo. Quem é esse que apareceu ali? Alguém consegue ver? Quem? É o Zé. E o Zé, pelo jeito dele, você pode ver que ele realmente está fora da igreja, está desviado, ele voltou a beber, ele está com rancor, ele está dizendo assim, nunca mais eu ponho meu pé naquela igreja. Mas até agora nós falamos como que Deus olha para ele. Aí nós descobrimos que Deus o vê como um pai amoroso que não desiste dele. Deus o vê, além de como pai amoroso, Deus o vê como alguém que tem um valor, como o ouro precioso que precisa ser resgatado. E a esperança que existe para ele é por isso, porque Deus não desistiu dele. Mas agora eu queria fazer uma outra pergunta. E quando o diabo olha para um crente desviado, o que o diabo sente? Eu imagino que alguns já estão pensando assim, quando o diabo vê o Zé desse jeito, derrotado, ele fica muito alegre, feliz, satisfeito, se sentindo um vitorioso. Mas não. Existe algo que os irmãos talvez ainda não perceberam. E aqui, irmãos, existe um segredo espiritual que eu quero compartilhar com vocês. Certo? Então fique bem atento. O próximo desenho, ele vai mostrar para nós o que Satanás realmente sente quando vê o Zé, ou alguém como ele que se desviou. Olha aí para o desenho. Não precisa olhar para mim não, olha para as imagens. O que vocês acham, irmãos, que esse demônio está sentindo quando ele olha para o Zé? Pela imagem que você está vendo. Medo. Sente medo. Aí você pergunta, mas por que o diabo sente medo de alguém que desistiu de Jesus? Por quê que o diabo sente medo dele? Se você olhar para o desenho, você vai ver que ele está tremendo, olhando assim, muito preocupado com ele. E por que ele sente essa preocupação? Sabe por quê? A próxima imagem vai nos responder. Vamos lá na próxima imagem. Irmãos, é porque o diabo sabe. Ele sabe que o Zé, ele não morreu. O diabo sabe que ele, na verdade, ele é apenas um gigante forte, adormecido. Mas ele não morreu. Ainda existe esperança para ele.
O diabo sabe disso. Às vezes nós não sabemos disso, mas o diabo sabe. O diabo conhece Deus e sabe que o nosso Deus é amoroso, que o nosso Deus não desiste, que o nosso Deus, ele levanta aqueles que estão prostrados. O nosso Deus, ele está disposto a dar um novo abraço para aquele que volta. E olha só, irmãos, você pode ver ali um gigante forte, de músculos, caído, deitado, adormecido. Mas por que o diabo sente medo? Eu insisto com a pergunta, sabe por quê? Porque o diabo sabe. Ele sabe que esse gigante vai ser acordado. E sabe por que o diabo sente medo? Porque ele sabe que você existe. Ele sabe que você tem compromisso com Deus. Ele sabe que dentro do seu coração existe a chama do Espírito Santo que arde. Ele sabe que se você se aproximar dele com misericórdia, com amor, com compaixão, se você estender a sua mão, se você falar do Evangelho para ele, irmãos, ele vai acordar. Ainda existe no coração de qualquer irmão ou irmã que se desviou, ainda existe uma chama, uma pequena chama que o Espírito de Deus acendeu. E essa chama, o pecado não pode apagar, os homens não podem apagar, porque ela foi o Espírito de Deus que acendeu. Quem dizia? Ele perde a mente de Cristo. Ele não pensa mais, mas ele não perde. Ele não perde o conhecimento, ele não perde a lembrança. E Deus então faz brotar dentro dele a saudade. Enquanto ele estiver prostrado no pecado, ele não vai fazer nada contra o inferno. Mas por que, irmãos, que o diabo sente medo? É porque o diabo sabe que Deus, o Espírito Santo, ele vai levantar aqui nessa cidade de Porto Alegre um grande exército de homens de Deus, mulheres de Deus, que vão sair do comodismo, da religiosidade sem prática, sem ação, e vão partir em busca dessas ovelhas perdidas, em busca desses irmãos, em busca desses gigantes adormecidos, e eles serão sacudidos pelo Espírito de Deus. Eles serão acordados pelo Espírito de Deus. E eles vão se levantar e vão voltar para a igreja, vão voltar para Deus. A palavra diz que a glória da segunda casa, ela será maior do que a glória da primeira. Maior do que a glória da primeira. Por que o diabo sente medo? Porque ele sabe o estrago que esses irmãos vão dar no inferno. Quando ele volta orando. Ele volta grato porque alguém o buscou, grato porque alguém teve compaixão dele. E ele diz: Deus, eu quero também buscar alguém. E todo aquele que volta, ele sabe de alguém. Então ele diz: eu vou buscar o meu amigo, eu vou buscar o meu parente, eu vou buscar o meu vizinho. A volta de um, às vezes, representa a volta de 10, de 20, de 30, de 50. Você veio porque Deus te trouxe. E esses demônios estão pensando o que vai ser agora. Se esse povo que está aí ouvindo, se eles entendem tudo isso, se eles colocam em prática, se cada um vai em busca daquele que conhece, se cada um ora, se cada um muda de atitude, o que vai acontecer se cada dirigente crer neste projeto e abraçar este projeto e motivar a sua igreja e formar duplas que vão sair para visitar. Ah, meus irmãos, aqui nós temos mais de 300 congregações. Se o coração de cada dirigente arder, e se ele falar: eu vou voltar para a minha igreja, eu vou repetir esse seminário, eu vou ministrar essa palavra. Se ele dizer: eu quero esse CD aí sim, eu quero todo esse PowerPoint, eu vou ministrar na minha igreja, eu vou falar para o meu povo, eu vou acordar as minhas ovelhas, eu vou formar uma grande equipe, eu vou fazer como é preciso. Meus irmãos, se cada congregação fizer a sua parte, nós podemos ter milhares e milhares e milhares de vidas voltando para casa, voltando para Jesus. Você que veio aqui, você não veio só para aprender, você veio como multiplicador. Deus está entregando nas suas mãos a responsabilidade de incendiar a sua igreja. Incendiar como? Com calor,
do amor de Jesus. E levantar na sua congregação duplas que vão sair visitando e visitando e visitando e orando e buscando aqueles que se perderam. Você é um multiplicador. Se você voltar para casa e falar, foi muito bom, glória a Deus, Deus falou comigo, e se você não fizer nada, então não adiantou você ter vindo aqui. Pelo contrário, você vai se sentir culpado, porque Deus te revelou algo do coração dele, e você não se importou. Irmãos, é responsabilidade que nós temos. Meus queridos irmãos, quando o filho pródigo se desviou, vamos falar um pouquinho agora sobre o filho pródigo. Temos ainda uns 20 minutos, dá para falar assim. Eu não vou repetir a história do filho pródigo, porque todo mundo conhece. É perder tempo. Então, para ganhar tempo, vamos olhar para o filho pródigo. Naquele dia que ele caiu em si. A Bíblia diz que caindo em si, isso quer dizer, ele reconheceu o seu erro. Reconheceu o seu pecado. Viu a loucura que ele cometeu fugindo de casa, gastando o dinheiro do pai. Ele disse, meu Deus, por que eu fiz isso? Então ele disse, quantos trabalhadores do meu pai não têm pão com fartura, eu aqui morrendo de fome. E ele então diz, eu vou voltar. Ele decide voltar. Mas quando ele saiu de casa, irmãos, assim, usando um pouquinho da fertilidade da minha imaginação, eu imagino aquele rapazinho gordinho, bochecha vermelha, colocando aquela roupinha assim, dando a entender que é uma pessoa que tem dinheiro, levando muito dinheiro, arrogante, dizendo, agora que eu vou ser feliz. Mas só que ele chega lá, dá tudo errado, ele perde o dinheiro, tudo aquilo acontece, você já conhece a história. Mas quando ele diz, eu quero voltar, ele agora está como um mendigo. Ele agora não tem roupas bonitas mais. Ele agora está magro, querendo comer comida de porco. Imagina a fome que ele estava passando. Humilhado, desprezado, solitário. Mas então nasce no coração dele um desejo, dizendo, eu quero voltar. Você sabia que aqui nessa cidade de Porto Alegre existem muitos irmãos que um dia saíram como ele, com arrogância, dizendo, agora que você é feliz, eu quero conhecer esse mundo, falando mal da igreja, mas já passaram por aquelas etapas. A consequência do pecado, a perda da alegria, do amor, da paz. E agora, existem muitos irmãos que estão caindo em si, dizendo, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo de pecado? Eu quero voltar. Eu quero voltar. Mas o grande problema, irmãos, é que a maioria deles não tem força. A maioria deles não creem que podem voltar. Mas o filho pródigo disse, não, eu vou voltar. E foi. E então ele vai andando na direção da fazenda. Eu penso assim, ele como mendigo, pedindo comida, talvez de porta em porta, para conseguir chegar. Mas eu queria apresentar uma hipótese. Uma hipótese que a Bíblia não fala, é só uma hipótese que eu estou apresentando. Meus irmãos, naquele período quando o filho pródigo voltava, vamos só imaginar, tá? Quando a gente fala imaginar, a gente está pensando em algo que poderia ter acontecido. É só uma hipótese. Vamos imaginar o filho pródigo se aproximando. Agora está perto. Mais ou menos 10 quilômetros para ele chegar na casa do pai. Mas, irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Se ele se encontrasse com o irmão mais velho no caminho, só ele e o irmão mais velho, só os dois, mãos vazias, roupa suja, magro, barbudo, descalço, eu vou voltar, não estou tendo muita força. De repente, quem que aparece na frente dele? O irmão mais velho, só os dois.
isso acontecesse. Isso não, a Bíblia não relata isso, mas eu estou levando os irmãos a raciocinar junto comigo. Irmão, será que o filho pródigo conseguiria chegar até a casa do pai? Se ele encontrasse o irmão mais velho no caminho, o que os irmãos acham? Ele chegava lá? Teria perdoado? Não chegaria, irmãos. Não chegaria. Eu imagino, irmãos, vamos continuar pensando. O que será que o irmão mais velho diria para o filho pródigo? Eu imagino ele dizendo assim: você não tem vergonha na cara, não? Você não saiu falando que ia ser feliz? Que lá no mundo era melhor, e agora por que você está fazendo aqui? Eu imagino ele dizendo: cadê o dinheiro? Você está de mãos vazias, você virou um mendigo, o que você fez com aquela fortuna que você levou? Eu imagino ele contando algumas mentiras: não adianta nem voltar não, porque o meu pai já morreu, não tem mais chance para você não, vai embora, sai daqui, vai embora. Meus irmãos, o filho pródigo não chegaria em casa se ele se encontrasse com o irmão mais velho. E ainda pensando na história, vamos falar um pouquinho agora do irmão mais velho, irmãos. A Bíblia diz que o filho pródigo voltou, por quê? Porque a primeira pessoa que o viu não foi o irmão mais velho, foi o pai. O pai abraçou, beijou, fez uma festa, sentiu uma grande alegria. A primeira pessoa foi o pai, por isso houve perdão. Mas vamos pensar no irmão mais velho. Vamos pensar numa tardezinha, ele voltando do campo, cansado, voltando para casa, trabalhou muito, agora ele escuta um som, um barulho. Ele pensa: que barulho é esse? Ele chega, é música. Ele chega mais perto, é na minha casa, é uma festa. Ele, mas que festa é esta? Meu pai não me falou nada, por que deu na cabeça dele de fazer uma festa assim de repente? E quando ele chega, chama um empregado, encontra lá aquele monte de gente dançando, se alegrando, e o pai alegre, feliz. E que felicidade é essa no rosto do meu pai? Tem tanto tempo que eu não vejo essa alegria no seu rosto. Aí, um dos empregados chega e fala: sabe o que aconteceu? O seu irmão, ele voltou. E ele não morreu, não? Morreu nada, senhor, ele está vivo. Mas e aí? Ele gastou tudo. Voltou pobre, voltou rasgado, voltou sujo. Mas o que meu pai fez? Olha, quando o seu pai viu ele voltando, o seu pai correu ao encontro dele, abraçou, chorou, derramou lágrimas, já colocou um anel nos dedos dele e mandou fazer a festa. O melhor novilho que existe aqui na fazenda, ele mandou preparar esse novilho, convidou os amigos, e olha, o seu pai está muito alegre, eu nunca vi essa alegria antes. O que o irmão mais velho sentiu, irmãos? Ele ficou emburrado, trancou a cara, fechou o coração. Não, isso não pode ser. Não pode ser. Meu pai nunca fez isso por mim. Isso não é justo. Ele fica emburrado, com raiva, e diz: nesta festa eu não participo. Ele fica tão irado, tão chateado, que todo mundo percebe. Aí o pai fica sabendo. Aí o pai vai até ele. Porque o pai ama também o irmão mais velho, como ama o filho que se perdeu. Meus irmãos, aí o pai chama ele e pergunta: meu filho, o que foi? Por que você está desse jeito? Aí ele fala: meu pai, que absurdo, eu nunca saí de casa, eu sempre estive aqui com o Senhor, trabalhando fielmente, nunca fugi, nunca saí, nunca gastei o seu dinheiro, sou este filho que está aqui por tantos anos, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para mim fazer uma festa com os meus amigos. E agora esse seu filho que fez tudo errado, saiu de casa, gastou o seu dinheiro, se contaminou com prostitutas, volta. E o Senhor simplesmente te abraça. O Senhor simplesmente faz uma festa e fica desse jeito. Que alegria é essa? Eu não entendo essa alegria. Meus irmãos, o pai, quando viu
os argumentos do irmão mais velho, ele teve uma resposta bem curta, mas bem objetiva. Meu filho, nós temos que nos alegrar, porque este seu irmão, ele estava morto, mas ele reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi achado. E o que eu quero apresentar aqui hoje, irmãos, nesse final de aula, é dizer: o irmão mais velho, ele nunca saiu, nunca fugiu de casa, nunca gastou o dinheiro do pai, esteve quase que o tempo todo pertinho do pai. Mas olha, ele também nunca teve um coração semelhante ao coração do pai. Coração do pai, amoroso, compassivo, bondoso, perdoador. Quantas e quantas noites o pai não sentiu saudade desse filho, e não derramou lágrimas por causa dele, e desejou ansiosamente vê-lo, e acreditou que ele estivesse vivo. No coração do pai havia amor, compaixão, bondade, misericórdia, saudade. Mas no coração do irmão mais velho, irmão, havia rancor, ressentimento, preconceito, sentimento de vingança. Um filho tão perto do pai, mas nunca conseguiu ter um coração igual ao do pai, ou nem tão pouco parecido com o coração do pai. Um pai e um filho próximos, mas com corações diferentes. Meus irmãos, infelizmente, às vezes existe no nosso meio os nossos irmãos mais velhos. Os nossos irmãos mais velhos que estão na igreja, assistindo os cultos, frequentando fielmente as nossas reuniões, estão na casa do Pai, adorando a Deus, trabalhando na obra de Deus, no serviço do Senhor. Estão na casa do Pai, são membros da igreja, sim, e se envolvem com os congressos, com os encontros, com os cultos e com todas as coisas. Estão na casa do Pai, mas ainda não têm um coração semelhante ao coração do Pai. E sabe por quê? Muitos filhos pródigos não conseguem chegar na casa do Pai. Sabe por quê? Às vezes não é porque eles não querem voltar, eles querem, mas é porque antes de chegar na casa do Pai, ele já encontra o irmão mais velho no caminho. Imagina aquele irmão desviado, dizendo: eu quero voltar para a igreja, eu quero consertar minha vida. Então ele resolve ir lá na padaria comprar pães, vai lá, está comprando os pães ali, dizendo: eu quero voltar. Aí aparece um irmão da igreja, membro da igreja onde ele congregou, que conhece ele, o irmão também comprando os pães, mas quando olha para ele, vira a cara, dá as costas para ele e vai embora. Meus irmãos, ele então diz: como que eu vou voltar para a igreja se os irmãos não me amam, se eles não me querem? Aquele irmão mais velho consegue impedir o seu retorno com a sua indiferença. Quantas vezes o filho pródigo quer voltar, ele está dizendo: eu quero voltar, aí chega um irmão, encontra com ele e fala: olha, cria vergonha na sua cara, você é a porca que voltou para a lama, você blasfemou contra o Espírito Santo, não tem mais perdão para você não. Então ele não consegue voltar. Teve uma vez, irmãos, que eu estava ministrando em uma igreja lá em Belo Horizonte, era o culto do amigo, porque primeiro a gente faz o treinamento, depois de mais ou menos 40 dias, nós voltamos e fazemos o culto da colheita, o culto em que as pessoas desviadas são convidadas. Então, eu estava nesse segundo culto, e pregando, e fiz o apelo: quantos querem reconciliar com Jesus nesta noite? Fiquem de pé, venham aqui na frente. Algumas pessoas começaram a chegar, e teve uma mulher que se levantou, animada, e veio, e quando ela chegou assim, mais ou menos na metade, ela parou, ficou assim parada, tipo assim, vou, não vou, olhando assim, e as outras pessoas chegando, ela ali, ela não conseguiu caminhar mais, e passou um pouquinho, ela parou,
Aí parece que ela mudou de ideia, voltou para o banco e ficou quietinha lá no banco. Ela não veio na frente, irmãos. Outros vieram, mas ela não veio. Aí depois, um irmão lá ficou curioso, pensando, por que ela não veio? Por que ela não veio voltar para Jesus? Ela saiu, ela caminhou, ela estava quase chegando, por que ela desistiu? E esse irmão, com sabedoria, se aproximou e perguntou, minha irmã, por que você não foi à frente? Por que você desistiu? Ela disse, olha, eu quero muito voltar para Deus, estou pronta para voltar, mas quando eu estava indo, eu lembrei de uma palavra que uma irmã falou para mim. Essa irmã falou para mim que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Ela falou para mim que Deus não me perdoa mais. Ela falou para mim que não tem mais jeito para mim, que eu já estou condenado ao inferno. Então eu pensei, se eu estou condenada, se não tem mais jeito, o que eu vou fazer lá na frente? Mas eu quero sim voltar para Jesus. Meus irmãos, essa irmã, ela encontrou uma irmã mais velha antes de chegar na igreja. E às vezes, irmãos, o irmão mais velho está dentro da igreja também. Teve uma vez que nós estávamos lá em Belo Horizonte, aí conversando com o pastor, ele contou para mim uma experiência que ele teve. Esse pastor, ele estava visitando uma irmã que estava afastada da igreja, e fez certinho, fez a primeira visita, a segunda, levou os livros de presente, fez aquele trabalho do discipulado, como é sugerido. E finalmente chegou o dia do culto. Ele buscou essa irmã em casa, como a gente ensina. Só que ele chegou um pouquinho mais cedo. Ele falou assim, irmã, senta aí no banco, eu tenho que resolver algumas coisas, mas daqui a pouquinho o culto vai começar. Ele deixou ela sozinha. E ela olha para um lado, olha para o outro. E bem pertinho, irmão, tinha um grupinho de irmãos. Aqueles irmãos que não estão nem aí para nada. Aí um daqueles irmãos olhou assim para aquela mulher, falou bem assim, que milagre, vai chover. Ela voltou para a igreja. E aquele grupinho de irmão caiu na gargalhada, rindo, olhando para a cara dela e rindo. Irmãos, quando ela viu a atitude daqueles irmãos, ela se levantou, ela se sentiu ofendida, ela saiu, foi embora. Todo o trabalho do pastor foi perdido. Por quê? Por causa dos irmãos mais velhos que estavam dentro da igreja. Meus irmãos, se nós queremos fazer o trabalho da reconciliação e buscar estas vidas perdidas, precisamos de ter uma mudança de mente, de coração. Precisamos orar dizendo, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me conceda os olhos de Jesus. Espírito Santo, eu quero ter um coração semelhante ao coração do Pai. Senhor, faz-me amar essas pessoas como o Senhor ama. Eu quero ter um coração igual ao seu. Se o Senhor é compassivo, eu quero ser. Se o Senhor sente saudade dos seus filhos que se perderam, eu quero também sentir saudade. Se o seu amor é eterno, se o seu amor não acaba, eu quero ter um amor como o seu, Senhor. Senhor, eu quero olhar para esses irmãos que se perderam, que se afastaram. Eu quero olhar com os olhos de Jesus. Com os olhos de Jesus. Isso vai fazer toda a diferença. Irmãos, um pastor uma vez contou para mim. Ele decidiu trabalhar com um irmão que saiu da igreja. Ele falou assim, eu vou buscar. Não, eu não vou desistir dele, não. Eu vou atrás dele. E ele falou para a igreja, olha, irmãos, eu vou buscar. E ele... Aí, um membro da igreja chama o pastor, vem cá, pastor, deixa eu conversar com o senhor. Pois não, meu filho, pode falar. Aí ele disse bem assim, pastor, eu estou vendo que o senhor está querendo trazer esse camarada de volta. Mas eu estou aqui só para te falar uma coisa. Ou é ele, ou é eu. Se ele volta, eu saio. Olha o irmão mais velho aí, ó. Se ele volta, eu saio. Ah, meus irmãos, quem somos nós para não perdoar aqueles que são perdoados por Deus? Se ele é lavado pelo sangue de Jesus, quem somos nós para não crer neste perdão? Quem somos nós para entendermos a grandeza, a profundidade do amor de Deus?
Alguns pastores, quando escutam essa mensagem, essa palavra, sabe o que acontece? Talvez pode estar acontecendo com alguns pastores isso. Quando começa a falar sobre a importância de buscar aqueles que se afastaram de Jesus, alguns pensam assim. Ele começa a lembrar, sabe de quem? Aquele cara que deu problema para ele. Aquele rebelde. Aquele rebelde. Saiu da igreja, tirou membros, fala mal dele até hoje. Ele pensa, meu Deus, se esse rebelde aí, será que eu tenho que ir atrás, Senhor? E aí ele foca só nele. E o coração dele fecha. Quantos pastores não quiseram colocar esse projeto em prática por causa de um rebelde? Por causa de um que deu muito problema para ele. Meus irmãos, é normal aparecer um rebelde. Paulo enfrentou um. Paulo disse assim, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Qual é o pastor que não tem um Alexandre latoeiro na sua vida? Aquele camarada, né, pastor, que causou muito mal, não é assim? Tirou gente da sua igreja, fala mal de você. Irmãos, todo pastor tem um Alexandre latoeiro. Agora, não deixe o diabo te enganar, não. Tira o foco do rebelde e olha para as ovelhas feridas, machucadas. Você não vai atrás de rebelde, não. Se você for lá, ele nem vai te receber, ele vai pregar para você, ele vai dizer, está vendo, eu estava certo. Deixa o rebelde para lá, ora por ele e perdoa. Perdoa e ora por ele. Mas olha, ao seu redor, lá no seu bairro, na sua cidade, existem muitas ovelhas feridas, machucadas, sentindo saudade de Jesus e que precisam ser buscadas. O seu foco é as ovelhas perdidas. É aquele irmão que desviou, que pecou, que não tem mais força, ou aquela irmã que quer voltar, mas tem vergonha. Irmãos, existe uma multidão tão grande de pessoas assim. Não deixe o diabo roubar o seu foco, não. E ora dizendo, Deus, eu quero que o meu coração seja inflamado por essa chama, por esse fogo. Eu quero mudar minha história, quero mudar meu ministério. Ore dizendo, Deus, eu não quero ser um pastor coveiro, não. Se alguém sair da minha igreja, eu não vou enterrar ele, não. Como que nós enterramos uma pessoa? Não orando mais por ele, desistindo dele, evitando, ou às vezes até ensinando para a igreja, irmãos, não cumprimenta mais esse com a paz do Senhor. Se passarem perto desse irmão que saiu, vai fora, porque ali é lobo disfarçado de ovelha. Existem muitas maneiras de enterrar, sepultar alguém que ainda está vivo. Saiu da sua igreja, ainda tem lugar no céu para ele. Saiu da igreja, mas ele ainda está vivo. Se ele voltar para Deus, arrepender, consertar a sua vida, ele ainda pode passar toda a eternidade no céu. Não desiste, não. E tenha discernimento. E diga, Deus, me ensina a compartilhar com os meus membros, com a minha igreja, com meus irmãos, a importância de buscar essas vidas. E dê sabedoria. Talvez alguns dizem assim, mas eu não consigo ter amor. Se você se render ao Senhor e começar a orar, você vai ver o amor brotar no seu coração. Talvez você é alguém que diz assim, quando eu vejo aquele desviado, eu tenho antipatia dele. Eu não gosto de olhar para a cara dele. Quando eu lembro que ele traiu Jesus, dos pecados que ele praticou, eu tenho antipatia dele. Mas olha, deixa eu te dar uma sugestão. Começa a orar por ele. Começa a dobrar seu joelho e falar, Senhor, salva ele. Senhor, trabalha no coração dele. Comece a orar, comece a clamar. Sabe o que vai acontecer? O seu coração vai se aproximar do coração de Deus. E aí você vai começar a sentir o que Deus sente. E aí você vai começar a amar como Deus ama. Aí você perde a antipatia e você diz, é uma alma preciosa.
Quando nós oramos, irmãos, nós conseguimos sentir o que Deus sente. Ore, clame, e Deus vai encher o seu coração de amor, compaixão e misericórdia. Meus irmãos, o irmão mais velho, ele não é um caso perdido, não. O irmão mais velho pode mudar de ideia, pode mudar de coração, pode ser ainda uma grande bênção na mão de Deus. Basta que ele reconheça, se arrependa, peça perdão e diga: Senhor, eu vou ser diferente. Quantas vezes, irmãos, a gente não vê casos que nos deixam estarrecidos? Por exemplo, aquele irmão que saiu da igreja, pecou, fez coisas horrorosas. Passa um tempo, esse irmão procura a igreja como o filho pródigo. Queria voltar para casa e fala: olha, eu estou arrependido, eu sei que o que eu fiz foi horrível, mas eu quero voltar para a igreja, eu não quero continuar nesse mundo de pecado. Aí, esse irmão é convocado para comparecer na reunião do ministério, para ver a opinião dos irmãos. Ele vai, ele já orou, já se arrependeu, já pediu perdão. Ele está sentindo a alegria do Espírito Santo. Ele foi lavado pelo sangue de Jesus. Aí é perguntado: irmão, está aqui o irmão que quer voltar para Jesus. Quantos são favoráveis? Aí vários irmãos se manifestam dizendo amém, amém. Mas de repente, irmãos, de repente, aparece um lá no cantinho. Ele levanta a mão e fala: olha, deixa eu dar uma sugestão. O pecado que esse rapaz aí cometeu foi muito grave. E a gente não sabe se ele está arrependido mesmo. Isso é uma coisa muito perigosa. Eu queria dar uma sugestão. Vamos dar mais 6 meses para ele. E depois de 6 meses ele estiver firme, aí a gente pode pensar em receber ele. Olha o irmão mais velho aparecendo aí, né, irmãos? É o irmão mais velho. Irmãos, eu pergunto, quando o filho pródigo voltou, e quando o pai viu o seu filho voltando, o que o pai fez? Será que ele disse: eu vou te dar uma disciplina. Manda falar para o meu filho, ele vai ficar 15 dias lá do outro lado. Não deixa ele passar a porteira não, viu? Lá do outro lado. Eu vou mandar para ele pão e água, para ele não morrer de fome, mas ele vai ter que mostrar que está arrependido mesmo. Ficar 15 dias lá. Pode chover, fazer sol. Eu vou dar esse castigo para ele, para me testar, para ver se ele está arrependido mesmo. Aí depois de 15 dias, se ele estiver lá, aí eu mando abrir a porteira e recebo ele assim, um pé atrás, porque pode ser que ele não está arrependido. Foi isso que o pai do filho pródigo fez, irmãos. Quando o pai do filho pródigo viu seu filho voltando, ele disse: é meu filho, é ele. Ele correu. Ele abraçou, ele beijou, ele comemorou, ele fez uma festa, ele deu um novo anel, simbolizando a sua nova aliança com seu filho amado e querido. Ele não perdeu a oportunidade, ele abraçou seu filho, ele acreditou no arrependimento, ele amou o seu filho como ele sempre amou. Meus irmãos, vamos orar dizendo: Espírito Santo, eu quero um coração parecido com o coração do Pai. Amém, meus queridos irmãos? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos guarde.